Olá, queridos alunos do Colégio Amazônia. Hoje, segunda-feira, a nossa aulinha de quê? Língua portuguesa. Isso mesmo, crianças. Hoje nós teremos aulinha da disciplina de língua portuguesa. Meus amores, você vai pegar o seu módulo 3 e você vai abrir na seguinte página. Abra na página 58. Ok? Nós vamos falar no nosso texto, nós vamos realizar uma leitura de um texto, tá? Que é através de histórias em quadrinhos. E vamos falar sobre algo muito importante, vamos falar sobre acessibilidade. O título do texto é A Rampa. Ok, crianças? Então, o título do nosso texto de hoje é A Rampa. E esse texto, né, essa historinha, quem é o autor é Maurício de Souza. Ou seja, uma historinha da Turminha da Mônica. Você gosta de ler gibi? Os gibi são aquelas revistinhas que vêm falando sobre várias historinhas. Tem da Turma da Mônica, tem de muitos personagens, né, de muitas historinhas. E hoje nós vamos falar sobre acessibilidade utilizando a história em quadrinho. Então vamos lá. Acessibilidade, o que quer dizer acessibilidade? Diz respeito a poder chegar a um lugar ou alcançar algo. Então acessibilidade ela é direito de todos, certo? E você já presenciou ou vivenciou alguma situação em que não havia acessibilidade? Hein? Você já presenciou? Bem, o direito de ir e vir, né, é o direito de todos nós. Mas para algumas pessoas, esse direito fica meio complicado, né, de ser realizado. Por quê? Pessoas com deficiências, com algum tipo de deficiências, para se locomover, para ir de um lugar ao outro, ela tem uma certa dificuldade, né? E aí, se as nossas ruas, se as nossas calçadas não apresentarem uma boa assistência para essas pessoas, o direito delas de ir e vir não está sendo exercido. Então, olha só, nós vamos ler a história em quadrinhos a seguir e veja como a falta de acessibilidade pode impedir alguém de exercer o direito de ir e vir. Vamos lá. Luca e Marina em A Rampa. Aí eles pegaram um panfleto e diz assim, ó: inauguração, livraria do Limoeiro, venha! E aí você vai começar a ver estas imagens aqui, ó. Certo? Aí virando para a nossa página 59, está aqui, livraria entre promoção de inauguração. Mas olha aqui, para chegar até a livraria tem uma escadinha. E aí, olha o que vai acontecer. Para o Luca, o direito dele ir até ter acesso até a livraria, não tem como. Por quê? Por conta da escada, porque ele é um cadeirante. Olha só, ele ficou triste com isso, porque ele não poderia participar da inauguração daquela livraria. Ele ficou muito triste. E olha só o que aconteceu. A Marina ficou muito, chateada. Foi e explicou a situação do amiguinho dela, que era cadeirante. Passou a informação para o responsável da livraria. E ela veio de lá com ele muito triste. Veio furiosa. Tá? E aí, o que foi que aconteceu? Vamos virar para a página 59 para a página 60. O dono da livraria sofreu um acidente. Olha o que aconteceu com ele. Ele também passou a utilizar cadeira de rodas, né? Ele escorregou na casca da banana e bom, ele caiu e teve que engessar a perna. Quando chegou na biblioteca, olha o que aconteceu. Ele lembrou lá do amiguinho da Marina, do Luca, né, que usava a cadeira de rodas e não podia ter acesso até a livraria. O que foi que aconteceu aqui? Nós já falamos na nossa aula
de ensino religioso. Aconteceu o quê? A empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro, certo? Então ele ficou imaginando, poxa vida, naquele dia aquele garotinho queria queria entrar, né, para participar da inauguração e não pôde, por quê? Como é que ele iria subir as escadas utilizando cadeira de rodas, né? E aí o que foi que ele fez? Ele foi para casa e teve uma reinauguração da livraria. Olha só. Olha a modificação que ele fez. Tinha o acesso através da escada, mas ao lado ele fez uma rampa. Para quê? Para que as pessoas com deficiência, né? As pessoas que são cadeirantes pudessem participar, pudessem entrar na livraria. Ok? Então, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu uma inclusão, tá? Esse texto é do Maurício de Souza, A Rampa. Ele foi publicado em julho de 2012. E quem é o Maurício de Souza? Antes de a gente comentar sobre o nosso texto, vamos falar sobre este autor maravilhoso que é Maurício de Souza. Ele nasceu no ano de 1935 em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Em 1959, ele criou Bidu. Quem é o Bidu? Aquele cachorrinho azul, certo? Seu primeiro personagem. Depois começou a publicar tirinhas de outros personagens. E aí surgia então a Turma da Mônica, inspirada em seus filhos. Então a Turma da Mônica foi inspirada nos próprios filhos do Maurício de Souza. E a Turma da Mônica é um sucesso. Todas as historinhas vêm passando uma mensagem para todos nós, tá? E aqui ele vai te fazer 3 perguntinhas. O que você achou da história em quadrinho que você leu? Bem, eu vou falar por mim, né? Eu achei muito interessante essa historinha, né? Falou sobre a questão da acessibilidade, sobre a importância, né, de ter a escada, mas que tenha também a rampa para que todos tenham acesso, né? Que o acesso seja direito de todos. E como foi que isso aconteceu? Aconteceu porque o dono da livraria, né, ele sofreu um acidente. E aí ele começou a pensar na situação do Lucas e das outras pessoas também que usavam cadeira de roda. Pergunta número 2. Como você se sente quando visita uma livraria ou uma biblioteca? Por quê? Você já frequentou alguma vez alguma biblioteca, alguma livraria? Vou dar uma dica para você. Agora, perto do complexo da Cidade Nova 8, inaugurou uma livraria comunitária. Quando você tiver interesse em emprestar alguns livros para você ler, vá lá, porque para você emprestar os livros é mais fácil do que em outras bibliotecas, né? A questão para você pegar emprestado, para você realizar a leitura. E também vá lá para conhecer esse espaço, que é uma livraria comunitária. Uma biblioteca comunitária. Então, quem puder ir, fica perto da praça lá do complexo do Cidade Nova 8. E olha só, eu já fui a algumas bibliotecas. Tem a biblioteca aqui, ela para Belém, que nós conhecemos, né, que é o Centu. Quando eu estudava na idade de vocês, nós não tínhamos esse acesso que temos hoje relacionado à internet, tá? Quando realizávamos algum trabalho, era necessário ir até a biblioteca do Centu, que fica lá para o centro de Belém, tá bom? Então é um espaço muito bacana, você vê vários livros, tem muitas informações, é um espaço muito gostoso de estar, tá? E na terceira questão ele te pergunta, por que é importante haver rampas e elevadores em todos os lugares? O porquê que é importante, tá? É importante para que pessoas com deficiência possam ter acesso a todos os lugares, certo, meus amores? E aí você vai virar o seu livro para a página 62, onde vai começar a nossa interpretação escrita. Na primeira questão, ele diz para você, olha, escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Então, o que você vai fazer? O primeiro desenho que ele tem lá é um peixinho, né? Qual é a primeira letra do nome do peixe? Né? A letra P?
Então, você vai colocar lá. Você vai observar a figura e vai colocar somente a primeira letra. O segundo desenho é uma abelhinha. É uma abelhinha. Vou tentar desenhar aqui uma abelhinha para você. Certo? É uma abelhinha. E aí você vai colocar a letrinha A, tá bom? Porque a palavra abelha começa com a letra A. A segunda letrinha é o relógio. O relógio começa com a letrinha R. E aí você vai escrever a letrinha R. Então, observa cada desenhinho e aí você vai substituir pela primeira letra do nome de cada figura. Ok, crianças? Então, crianças, quando você substituir, né, os desenhos pela letra inicial, você vai descobrir qual é o tipo de deficiência, né, do Luca, tá bom? Então, vamos lá. Na segunda questão, ele diz que, de acordo com os quadrinhos da página 58, certo? Que é logo aqui no início, esta imagem aqui. Olha bem para o rostinho da Marina e do Lucas, tá? O que a expressão facial do Lucas e da Marina está demonstrando? O que eles estão sentindo? Então, na página 58, nós podemos ver que eles ficaram felizes, né, em ver que iria inaugurar uma livraria. Então, a expressão representa alegria, felicidade, satisfação e etc, tá bom? Na letra B, ele diz, por que Luca e Marina tiveram essa reação? Por que eles tiveram essa reação? Porque iria inaugurar a livraria, tá? Isso que você vai colocar na letra B, porque iria inaugurar a livraria. E na letra C, o que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura. Então, se no rostinho deles ficou aquela expressão, né, de alegria, de satisfação, mostra que eles gostam de ler, né? Mostra que eles gostam bastante de realizar leituras. Na letra D de dado, diz assim, ó, ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da história em quadrinhos, tá? Então, tu vai observar lá na página 58, a Marina começa a pensar o quê? Em contos, em castelo, em fadas. Já o Luca começa a imaginar o quê? Em navios, piratas, cavaleiros e tudo mais, tá? E aí, você vai ligar. Marina, ela gosta o quê? De contos, de fadas, tá? Mitologia, folclore. Já o Lucas gosta de histórias de cavalaria e piratas. Então, você vai fazer essa relação aqui. E você, qual é a sua historinha favorita, hein? Eu quero saber qual é a sua historinha favorita. Na terceira questão, ele diz pra você: qual foi a reação dos personagens ao chegar à livraria porque eles tiveram... E por que eles tiveram essa reação? Quando eles chegaram até a livraria, qual foi a reação deles? Eles ficaram alegres? Eles ficaram o quê? Tristes ou eles ficaram surpresos? Eles ficaram surpresos. Por quê? Porque se depararam com a escadaria. Não tinha rampa, tá? E aí, na quarta questão, ele pergunta, no segundo quadrinho da página 59, Marina aparece olhando para Lucas e piscando. Letra A. O que a expressão de Marina significa? Né? Quando a Marina, que é esta imagem aqui, ó, nesta imagem bem aqui, ó, o Lucas ficou triste, né? E a Marina olhou para ele, deu uma piscadinha assim para ele. Quer dizer que ela teve uma ideia, tá? E aí ele diz para você assim, ó, na letra B. Imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão a seguir. Então, o que você acha que a Marina pensou naquele momento, né? Que ela olhou pro Lucas e viu o Lucas triste e ela deu aquela piscadinha, quer dizer que ela tinha tido uma ideia. Então, você vai escrever aqui qual é a sua sugestão da ideia que a Marina teve naquele momento. Na quinta questão, ele diz para você o que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse que o amigo, né, não podia entrar na loja. Lá na história em quadrinho você observa, tá? O que foi que você achou da atitude do dono da livraria? Então você vai olhar lá direitinho
né? E o que foi que ele fez? Ele imediatamente ele pensou logo numa solução ou não, tá? Sexta questão. Assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Então, veja lá na nossa história em quadrinho, na página 60. O que foi que aconteceu com ele? Ele escorregou em uma poça d'água e se machucou. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Ou ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana. Então, você vai marcar a alternativa correta. Aí, na página 64, nós temos aqui a sétima questão, que diz para você observar as palavras a seguir empregadas na história em quadrinho, que é esta palavra aqui, ó. Zup. E a outra palavra é bonk. Essas duas palavrinhas aqui, ok? Então, vamos lá. Letra A. O que essas palavras indicam na história, certo? A palavra zup. Lá na palavra zup, você observa que aqui em cima tem o que? A casquinha da banana, né? Foi isso? E na palavra bonk tem umas nuvenzinhas assim. Tá? Então vamos lá. O que essas duas palavrinhas elas indicam? Bem, a palavra zup significa que é o som produzido pelo escorregão lá na hora que o dono da livraria escorregou na casca da banana. E o bonk quer dizer o quê? Indica o som produzido pela queda dele no chão. Então ele escorregou zup quando ele caiu, poc, né? Então esses dois sons que aparecem lá na nossa história em quadrinho. Na letra B ele diz para você assim, ó. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Então, tudo que for vermelho, você vai juntar, tá? Então, vamos lá. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva o nome abaixo, tá bom? Bem, a palavrinha que você vai conseguir montar será a palavra onomatopeia, que é esta aqui, ó. Deixa só eu apagar aqui. Tá, esta palavrinha aqui, ó. Onomatopeia. E você vai falar assim, mas professora, eu nunca escutei esta palavra. Onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Onomatopeia é uma palavra, uma figura de linguagem, certo? Que representa os sons. Toda vez que você encontrar no seu texto palavras como, principalmente história em quadrinhos, tá? Zup, bok, tipo assim, um relógio faz tic-tac, certo? Você vai encontrar nos textos essas palavras que representam sons, nós chamamos de onomatopeia, tá bom? Bem, vamos lá. Oitava questão. Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Você vai escrever o que foi que aconteceu com ele. Nona questão. Como o Lucas se sentiu no final da história? Por quê? Né? Como é que ele ficou? Você vai observar a nossa historinha e você vai escrever aqui também. 10ª questão. Além de se divertir, o leitor, qual é o objetivo dessa história em quadrinho? Você vai assinar a alternativa verdadeira. Conscientizar o leitor sobre acessibilidade, conscientizar o leitor sobre a importância da leitura ou convencer o leitor sobre os benefícios da banana. Marca a alternativa correta. 11ª questão. A história em quadrinho que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Por quê? Sim ou não, né? Você vai responder e você vai justificar a sua resposta. Eu acho que não dificultou em nada, porque estava bem claro, as imagens deu para compreender bem legal o que a história em quadrinhos queria passar de mensagem para o leitor. 12ª questão. A história em quadrinhos A Rampa foi publicada em um gibi. Onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos? Então, você vai encontrar histórias em quadrinhos, sabe o quê? Em jornais, em revistas, em livros, na internet, né? Você vai encontrar história em quadrinhos
também através desses recursos. Né? Em dicionários e livros de receita, será que a gente encontra? Ou em livros de poemas e enciclopédias. Né? Então você vai marcar lá a alternativa correta. 13ª questão, ele diz assim: qual é o público-alvo dessa história em quadrinhos? Ou seja, a quem ele é destinado? A história em quadrinho ela é destinada ao público, né, infanto-juvenil, ou seja, para crianças, jovens, mas também tem muitos adultos que gostam dessa história em quadrinhos. Eu, por exemplo, gosto bastante. Bem, e o que é uma história em quadrinho, afinal, né? A gente fica falando o HQ. HQ é história em quadrinhos. História em quadrinhos ela é uma narrativa contada em quadros, ou seja, nos desenhinhos, né? Cada cena tem o seu quadrinho, correto? Ela apresenta imagens e pode conter falas também em balões. O objetivo principal é divertir o leitor. Toda história em quadrinho que você lê, né, as histórias em quadrinhos, você gosta porque ela é uma leitura divertida, né, animada, faz você rir e tem uma compreensão fácil, tá bom? Mas além do humor, também pode conter reflexões, críticas e ensinamentos. Então, tudo isso você vai encontrar na história em quadrinhos. E aqui, para finalizar nossa aula sobre a rampa, sobre acessibilidade, aqui na página 66, vamos falar um pouquinho sobre a inclusão, tá? Bem, a inclusão no cinema. As limitações físicas, elas não são impedimentos para viver uma vida normal, tá? Leia um trecho de notícia e conheça o projeto realizado em São Paulo que promove a inclusão. Vamos lá? Alunos produzem curtas sobre pessoas com deficiência. Na quinta-feira, dia 24, alunos da Escola Municipal de São Paulo mostraram no Cine Olido, em São Paulo, 8 curtas que falam sobre convivência com pessoas com deficiência. Os filmes que foram feitos pelos próprios estudantes fazem parte do projeto Inclusão na Tela. O olhar dos estudantes para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro, os alunos fizeram entrevista, filmagens e escreveram textos. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas que assistam pensem sobre o dia a dia dos deficientes. Então, olha aqui que ação legal, né? Os estudantes fizeram um curta, né? Que são filmes falando sobre o dia a dia de pessoas com deficiência. Então, qual era o intuito quando eles fizeram isso? Ocasionar uma reflexão no público. Então, olha só o que ele diz na letra A. O que é noticiado no texto acima? Foi noticiado sobre a produção que os alunos fizeram, né, sobre curtas relacionadas a pessoas com deficiência. Letra B. Em que dia é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? No dia 3 de dezembro, certo? Letra C. Qual é a importância de projetos como o citado na notícia acima? Projetos como esse são muito importantes porque ocasionam reflexões, né? É a maneira de nós pensarmos como é que o outro se sente, ou seja, é praticar a empatia. E a letra D, por que é importante pensar sobre o dia a dia das pessoas com deficiência? Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. Amanhã pode ser eu que estarei naquela situação. Porque existem pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência ou outras pessoas que acabam se tornando deficientes, né? Então eu tenho que pensar como é que o outro se sente, como é que a acessibilidade dele no dia a dia, se funciona, se não funciona. Então eu tenho que me colocar no lugar do outro, certo, meus amores? Bem, essa foi a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa. Foi muito boa, né, a questão do texto da história em quadrinhos que nós vimos sobre a rampa, falando sobre a inclusão, sobre a acessibilidade, o direito de ir e vir de todos. Todos nós temos que ter esse direito, correto? Então, meus amores, realize essa atividade bem direitinho. E se você mande para o meu zap, bata a fotinho e mande para o meu PV. Tá bom, crianças? Beijos e até a nossa próxima aulinha.